Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Rafael e faço parte da equipe de desenvolvimento do projeto do Click Jobs. Junto do meu grupo, a gente possui como membros o Leonardo, o Luan, o Matheus, o Pedro Collin e, é claro, eu, né? Eu mesmo. E todos nós fazemos as três disciplinas que foram propostas inicialmente para o desenvolvimento desse projeto. Então, esse projeto passou por 6 etapas de desenvolvimento, né? 6 partes do seu desenvolvimento, do processo como um todo. E antes da gente apresentar, claro, o projeto, a gente vai passar por cada uma das etapas, claro. Mas antes da gente apresentar o projeto de fato, a gente tem que saber quais são os seus objetivos, a visão do produto, né, e o resumo de todo o seu funcionamento. Então, eu vou ler aqui rapidinho e também fazer alguns comentários por cima sobre qual é o propósito do nosso desenvolvimento, né, do nosso projeto. Então, essa aqui é a visão do produto. Então, os clientes-alvo do produto proposto para desenvolvimento são estudantes de ensino superior à procura de oportunidade de emprego, pois eles encontram dificuldades em ter contato com as empresas, uma vez que dependem da secretaria do colégio em que estudam para conseguirem oportunidades junto ao colégio. Então, a gente até pensou num cenário parecido com o próprio Instituto Federal, onde existe um mural de oportunidades no corredor do colégio. E a gente pensa em tirar aquele mural, porque as oportunidades que estão lá até também são muito antigas. A gente vai passar por um cenário que a gente desenvolveu aqui também, do nosso desenvolvimento, nosso processo de desenvolvimento, que aponta exatamente isso, né, exatamente a situação. Então a ideia do produto é criar uma espécie de ponte entre os alunos de instituições de ensino e empresas, e para que esse contato aconteça rapidamente e com objetividade. Assim, em poucos cliques e em curto prazo, os alunos podem alcançar sua trilha profissional mais facilmente. A gente tem um resumo também do nosso projeto aqui no tópico 1.2. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Então, nós, como responsáveis por essa ideia, observamos em colégios técnicos e superiores a dificuldade dos alunos para conseguir oportunidades profissionais, mas você deve contar com o setor responsável para documentações e contatos externos do ambiente de aprendizado. O objetivo do trabalho é criar uma espécie de ponte entre os alunos de instituições de ensino e empresas, novamente né, citando, que oferecem oportunidades profissionais aos estudantes, fazendo com que possam colher informações sobre vagas de maneira mais simples e fácil, que é a proposta do nosso sistema. Né? Então, passando aqui um pouco mais para a disciplina de análise orientada a objeto, a gente tem desenvolvimento do nosso diagrama de casos de uso. Então, a gente tem o ator estudante aqui do nosso sistema e o ator recrutador. Né? A secretaria, no caso, seria um ator um pouco mais, digamos que administrativo no sistema, então ele só acompanharia a situação dos estudantes e realizaria algumas funcionalidades administrativas também, certo? E a gente também, agora passando um pouco mais para a disciplina de HC, a gente desenvolveu sim algumas personas e cenários, e eu quero destacar uma persona aqui, quero destacar 2 pontos, que é uma persona e um cenário aqui para vocês, como eu tinha citado anteriormente. Então, a gente tem uma persona aqui que no caso é a Thelma, então a profissão dela é cozinheira. Ela é uma jovem adulta, mora em Hortolândia. Ela é formada em técnico de nutrição, mas está estudando engenharia de alimentos. E o objetivo dela seu principal objetivo é conseguir trabalhar por fora para conseguir experiência como cozinheira e seguir neste ramo. Né? Então, hoje o principal desafio dela, né, é a dificuldade para encontrar vaga de estágio nessa área, e outra dificuldade também é a falta de contato com empresas e restaurantes que aceitam estagiários. A gente tem a biografia dela aqui, né, então é toda a história que ela carrega junto da sua profissão, junto da sua família, que descrevem suas principais características hoje, né. Mas a gente pode destacar aqui, ó, que alguns dos seus principais costumes sempre foram ler livros e receitas para aprender mais, e ouvir músicas enquanto estava cozinhando. Então você percebe aqui a paixão dela, né, por cozinhar, por cozinha. Até no tópico anterior você também observa, sempre gostou de cozinhar e sempre quis trabalhar como cozinheira em um grande restaurante, ou melhor, ser dona de um. Isso aqui é um principal objetivo dela também, a gente poderia apontar aqui, mas está aqui na biografia até porque é um detalhe que ela carrega consigo, né, e é um desejo que ela tem. E passando agora para o cenário que envolve ela, aí que está o grande pulo que apresenta bem de maneira bem legal o nosso projeto. Então, ela nota, né, no mural da sua faculdade um cartaz que está recrutando jovens para um programa de estágio. Mas aí ela foi enviar o currículo, não recebeu resposta e estranhou. Ela foi correr atrás do coordenador e informou para ela que aquele cartaz foi colocado há 8 anos atrás e era um projeto de estágio dessa época. Aí o próprio coordenador sugeriu a aplicação Click Jobs, que no caso é a proposta desenvolvida por nós, e ele sugeriu que ela aplicasse, né, o currículo lá e em algumas outras vagas também que aparecesse no sistema na área de atuação que ela deseja. Né?
Ela conseguiu acessar o sistema, forneceu suas credenciais, acessou o mural de vagas, é, conseguiu o contato, né, com a empresa e viu que tinha uma proposta de emprego lá aberta, só que dessa vez ela conseguiu receber o retorno de confirmação da sua candidatura. Né? Então a gente vê a diferença entre o mural e o coordenador com diretamente a aplicação e o acesso a vagas de maneira mais fácil, né? Então a gente tem aqui a construção das interfaces na aplicação em Java, né? Que no caso é mais parte da matéria de linguagem de programação. E agora passando para a parte 2 do nosso projeto, a gente tem a análise e o design da interface. Então, esse aqui é o diagrama de classe que a gente desenvolveu, né? Percebe que o usuário ele é a principal classe do nosso sistema. Então, a gente tem algumas heranças para ele tem outras 3 relações. E a gente tem aqui o diagrama de fluxo de navegação, né, do usuário. Então, como estudante, ele pode realizar todo esse fluxo aqui, né? Claro, então acessando a tela principal, perfil ele pode editar e também as vagas disponíveis. Administrador, como eu falei, ele realiza mais funções de perdão, funções de acompanhar a situação dos alunos e também algumas outras funções administrativas. Então, ele pré-cadastra no sistema, ou então cadastra de fato, visualiza algumas vagas e pode visualizar as candidaturas. O recrutador, ele tem a aba do perfil dele, onde ele pode editar. Ele tem a aba de vagas também, acesso, e também pode visualizar as candidaturas por vaga, né? Então, os wireframes aqui, a gente tem o protótipo construído no Figma, né? Então, essa aqui seria como se fosse a home do nosso sistema. E aqui a aba de editar o perfil, né? Essa parte aqui é a tela de perfil e a tela de enviar currículo. E essas outras telas aqui de visualização de vagas e a visualização de candidaturas, no caso essa tela aqui do recrutador. Né? Essas duas telas aqui, para ficar mais claro, a gente tem o protótipo delas de alta fidelidade. Então, ó, a gente tem a tela de enviar o currículo e também a tela de edição do perfil de fato. Né? E aqui a gente tem aqui a parte de edição de perfil, né, no caso, e aqui as informações pessoais e currículos. Né? Ainda na parte de editar, né, onde ele pode alterar as informações aqui e tudo mais. Certo? E voltando para o documento, então, a gente tem a parte 3, né, de implementação das telas, no caso, e as últimas etapas aqui, e também algumas considerações finais. Nessa parte de considerações finais, eu queria falar por mim que, de fato, voltando um pouco mais para a parte de aprendizados, né, com esse projeto, eu considero que eu consegui aprender muitas coisas com o desenvolvimento desse projeto. De fato, eu não conhecia muito a área de interação humano-computador. Eu sempre escutava falar um pouco mais de UI e UX, né, nessa pegada, mas eu gostei bastante da abordagem dessa disciplina e eu consegui aprender bastante coisa, muitos conceitos e do semestre como um todo também. Eu considero que aprendi muito o desenvolvimento de vários diagramas, né? Não só como o de classe, de caso de uso, mas esse diagrama de fluxo de navegação, por exemplo, que eu não conhecia, e outros diagramas da disciplina de análise orientada a objeto. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que eu tenha passado aqui certinho tudo que eu tinha como objetivo e que vocês tenham entendido o funcionamento e a proposta do nosso projeto. Ok? Muito obrigado a todos vocês e até mais.